Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, abrindo os vídeos de Páscoa de 2018, trazer uma receita muito pedida pelos veganos, que é uma receita de chocolate branco. Muitos veganos têm a memória afetiva daquele chocolate branco ao leite que comia antigamente, que sempre diziam que nem chocolate era porque era cheio de gordura hidrogenada, nem cacau quase tinha. E ao longo desse tempo eu vim testando algumas receitas e eu consegui achar uma que não fica idêntica, é claro, mas que fica muito saborosa e o máximo possível saudável. Bora aprender? Bom, como eu disse para vocês, essa receita eu vim aperfeiçoando durante toda essa minha caminhada vegana e raw, até chegar numa receita desejável, saborosa e o máximo possível dela saudável. Uma das bases desse chocolate é alguma manteiga vegetal, como manteiga de amêndoas, manteiga de castanha de caju, manteiga de macadâmias e até manteiga de coco. Porém, de todas que eu já experimentei, a que fica um sabor mais neutro é a castanha de caju. Eu vou bater aqui na frente de vocês pra gente criar essa pasta, porque é muito simples de fazer, porque como ela é molinha, é fácil de fazer. Aqui eu tenho uma xícara de castanha de caju branca, porque a castanha de caju, infelizmente, ela não é totalmente crua, porque ela passa por uma desidratação e um aquecimento para que possa preservar. Mas você vai procurar ela branca, porque ela tem um sabor bem neutro e ela não foi torrada. Eu vou usar aqui o mini liquidificador. Eu tô fazendo uma xícara, mas nós vamos usar menos, tá? Na hora da receita, mas é que para bater é melhor que eu coloque um pouco mais. Então eu vou colocar aqui uma xícara de castanha de caju. E super simples, vou bater. Bom, como vocês já sabem, vocês podem também utilizar outra forma de bater, como um processador de alimentos, mas eu recomendo muito que seja no liquidificador, porque ela é molinha e ela vai bater rápido. Ela não vai soltar um óleo, tá, gente? Ela vai virar como se fosse realmente uma massinha, tá? E aí eu vou manter ela aqui dentro, vou soltar ela das laterais e vou misturar aqui mesmo os outros ingredientes, tá, gente? Ela é um ponto acima da farinha. Não é farinha de castanha de caju, você vai ver que ela vai dar uma liga, vai soltar um pouco de óleo, mas não precisa chegar a soltar óleo. Se soltar, ok. O outro ingrediente principal dessa receita é a manteiga de cacau. Eu sei que para muitas pessoas é difícil de achar a manteiga de cacau. Eu vou deixar aqui no link da legenda algumas marcas que eu já experimentei no Brasil e também as importadas que eu uso, porque essa daqui, por exemplo, é uma marca raw. Ela foi processada a frio. Eu adicionei aqui 3/4 de xícara de manteiga de cacau derretida, tá, gente, em banho-maria. Eu vou mostrar aqui uma imagem com meia xícara de pasta de castanha de caju, beleza? Aqui eu vou utilizar uma colher de sopa de baunilha, extrato de baunilha. Nesse caso, eu sempre falo que é opcional, mas ele é muito importante a baunilha aqui, porque ela dá um sabor especial, para dar realmente algum gosto para sua receita. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Como eu quero deixar a receita mais low carb, eu vou ajudar a adoçar com stevia e também vou deixar aqui na legenda a marca que eu uso aqui. Tudo isso sem merchan, tá, gente? É porque vocês me pedem e depois eu tenho que ficar respondendo. E uma marca do Brasil que eu recomendo, que tem um gosto melhor, mas você vai só usar 1 ou 2 saquinhos, como eu vou recomendar aqui embaixo, ou um scoop dessa. E o restante você vai adoçar com algum adoçador da sua preferência. O melhor é que seja um adoçador líquido, porque o líquido ele consegue misturar. Mas eu também recomendo você utilizar xilitol, desde que ele esteja bem fino, mas já fique esperta que ele talvez não vai ficar incorporado tão completamente na receita. Aqui eu estou utilizando néctar de coco. É algo que já acha aí no Brasil. Também vou deixar aqui o qual que eu tô usando aqui embaixo para você. Um adoçante que é mais natural, tem um índice glicêmico também baixo. Eu não utilizo agave nas minhas receitas, tá? Mas você, se quiser, pode testar com um açúcar de coco, beleza? E agora bora incorporar toda essa receita.
Dá uma conferida aí no sabor. Ver se precisa um pouco mais de algo para adoçar. Se você tiver uma forminha de chocolate aí na sua casa, aproveita ela. Eu quero fazer uma para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer. E porque realmente eu tô sem forminha aqui. Eu peguei um refratário, uma forma retangular, mas você pode pegar aí o que você tiver. Forrei ela com papel manteiga e vou espalhar a mistura. Eu gosto de dar uma incrementada nele, de colocar castanhas, amêndoas, nibs de cacau, por exemplo, para dar uma ideia de um chocolate com cookies. Mas eu também fiz aqui uma gulodice, aonde eu bati. Olha só. Eu peguei uma receita de brownie que tem aqui no canal. Vou deixar aqui o link para vocês. Mas eu adaptei algumas coisas. O que eu fiz com essa receita? Eu usei somente 2 colheres de farinha de amêndoas, 2 colheres de cacau em pó, umas 6 tâmaras mais ou menos, 1 colher de óleo de coco, um pouco de extrato de baunilha, uma pitadinha de sal, bati no liquidificador, espalhei também numa forminha com papel manteiga e deixei congelando por cerca de meia hora. Vai ficar assim, ó. E agora eu vou cortar em quadradinhos e vou incorporar nesse chocolate, criando realmente uma ideia de chocolate branco com cookies. E vou levar para o congelador por aproximadamente 30 minutos a 1 hora, dependendo do seu freezer. Bom, depois de cerca de 20 minutos que acabou ficando no freezer, 20 a 30 minutos no meu freezer, tá prontinho. Agora aquele momento que eu adoro experimentar, né, gente? Ele não vai ficar tão duro quanto o chocolate, que eu já ensinei aqui no canal. Tem outras receitas aqui para vocês entrarem de Páscoa. Ele vai ficar meio que macio. Mas aí você conserva ele na geladeira, não precisa congelar ele sempre, é só deixar ele na geladeira para que ele fique durinho, se der tempo, né, de não comer tudo. Façam, testem aí em casa e me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Gratidão e até o próximo vídeo.